Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar? Senhor Deus, vem agora abençoar, ungir para essa pregação, os lábios que vão falar, os ouvidos que ouvirão essa mensagem. Nos dirija, Pai. Nos abençoe nessa manhã. Necessitamos da sua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Vou falar por alguns instantes sobre o falso e o verdadeiro quíntuplo de Efésios, né? Que nós lemos aqui, falando dos 5 ministérios que vai, né, desses 5 ofícios na igreja que iria aperfeiçoar, né, que vai aperfeiçoar a igreja. Existe o falso quíntuplo e o verdadeiro quíntuplo. Vamos então aqui agora tentar mostrar qual é o falso e qual é o verdadeiro. O falso e o verdadeiro. Vamos tentar mostrar algumas características aqui, né, do falso e do verdadeiro quíntuplo de Efésios. Né, para que a pessoa não seja enganada, porque o engano hoje está completo, né, nas denominações tradicionais, nas denominações também, né, dos grupos que se diz da mensagem. O engano está em toda parte, em todo lugar está esse engano, né? Porque são denominações também, né? Esses grupos que se diz da mensagem. Como a Umbanda fala na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, 148, ali a Umbanda fala, vocês que creem em mim, quando vocês colocar um homem como líder, né? Um homem como líder, esperar que ele confirme a palavra, nesse dia vocês morrem, se tornam denominações. Vocês se tornam denominações e morrem, quando vocês colocar um homem como líder. Um homem como líder. Então, essa é a principal característica do verdadeiro quíntuplo de Efésios. Ele nunca coloca um homem como líder. Ele sempre aponta como líder a palavra. O líder, né, é a palavra de Deus. E como a palavra só vem através do profeta, né, como diz ali Amós 3,7, porque o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a palavra sempre vem ao profeta, nunca a palavra vem ao teólogo, ao sacerdote, né, ao mestre. A palavra só vem ao profeta, somente ao profeta. Então a principal característica é isto. O verdadeiro quíntuplo sempre mostra a palavra como nosso guia. Você tem que estar ao lado de William Branham, porque ele foi o profeta vindicado, não foi o William Branham quem falou, foi Deus. Olha a coluna de fogo aqui, os sinais vindicando, né? Então eles vão mostrar sempre um líder, fica ao lado deste líder, desse único líder, né? Já o falso não, o falso quer fazer você ficar ao lado deles, fica ao meu lado, ao lado do pastor fulano de tal, porque ele é o verdadeiro líder de Deus, né? Então isso é uma das características principais realmente, porque a noiva só tem uma liderança, um líder, né, que é o mensageiro da era, porque a ele veio a palavra. Então, jamais o verdadeiro quíntuplo vai querer se fazer passar por intérprete, né? Porque idolatria é colocar qualquer coisa entre Deus e o homem. Isto é idolatria, colocar algo entre Deus e o homem. Então, o falso quíntuplo de Efésios, ele sempre quer colocar eles como intérprete, né? Como se o mensageiro tivesse mediadores para levar a palavra para o povo.
Mas não, Deus fala ao profeta e o profeta fala direto ao povo. Não existe mediador para interpretar. O quinto de Efésios, o verdadeiro, ele não é intérprete. Ele é apenas retransmissor, ele vai apenas retransmitir, né, levar a própria mensagem para o povo e mostrar que o líder da igreja é a mensagem, porque a palavra veio ao profeta. Né? E você pode colocar, né, a palavra e essas denominações tradicionais, as tradicionais, nem o batismo em nome de Jesus, está em todo Atos dos Apóstolos, está ali, né, mostrando ali que o batismo é feito em nome de Jesus. Eles não creem nem no batismo, nem na ceia com o vinho e o pão asmo, eles não acreditam nisso, nem no lava-pés que Jesus realizou em João 13, eles não acreditam nem no básico, né? Eles caem no básico, mas não é só isso, porque os grupos da mensagem são mais próximos da mensagem, né? São mais próximos, eles enganam muito mais do que as denominações tradicionais. Eles enganam, porque parece mais com a verdade, eles parecem com a verdade. Mas como você vai saber o que é a verdade e o que é certo? O Lona fala, dê o teste da palavra, fale a palavra, vocês não amem a palavra, então eles não são, né? Não são que estão afirmando ser. É sempre assim, dê o teste da palavra. Mas não existe líder na igreja, não existe líder na igreja. Olha aqui na mensagem. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. No parágrafo 144, o Rambam nos fala essa palavra. A mais audaciosa mudança que Israel já fez, quando eles rejeitaram a graça em Êxodo 19, e tomou a lei. E Datã cometeu o pior dos erros que fizera, quando disse, há mais líderes aqui além de você, Moisés. Então o pior erro de Datã foi ter falado isso, né? Há mais líderes aqui além de você, Moisés. Sendo que a palavra veio a Moisés, como que teria mais líderes, né, além da mensagem? Mas o povo vê esses pastores, o falso quíntuplo, né? A frase principal dele sempre usa aquelas frases principais, né? E uma delas é o que é? Fique ao lado do seu pastor. Mambrana falou, fique ao lado do seu pastor. Mambrana falou, fique ao lado do seu pastor. Não sai daqui, fique ao lado do seu pastor. Olha o engano, porque ele não fala a frase inteira. Fala somente um pedacinho. Fique ao lado do seu pastor. Mas se você for procurar na mensagem, a frase inteira de Mambrana foi o quê? Fique ao lado do seu pastor, irmão Névio, irmão Capes, porque eles creem nessa mensagem. E se um dia eles não crerem nessa mensagem, eu vou avisar vocês, tá vendo? Colocou a mensagem na frente. Né? É igual a Bíblia ali, a Hebreus 13, fala a mesma coisa, Hebreus 13, 7. Né? Obedecei vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Colocou a palavra na frente. Então o líder da igreja é a palavra de Deus. Né? Agora, o pastor ele é o líder. Se enquanto o Espírito estiver nele, a palavra estiver ali, ele é o líder, mas ele não é o líder verdadeiro. O líder verdadeiro é a palavra. Como se não é o líder verdadeiro? Vamos então ler aqui também essa parte, a Era e Laodiceia aqui, sobre a Era e Laodiceia de minha mão, na página 75, porque aqui não tem parágrafo, então é só a página 75, lá no meio está essa palavra aqui. Veja como isto começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível, finalmente assumiu o controle. E Deus foi lançado de lado. Igual hoje, nos grupos também. Na mensagem foi lançado ao lado. Eles começaram a interpretar, colocar o homem como líder. Hoje você pode mostrar para ele a mensagem, não adianta mais. Não, vou ficar com o meu pastor, vou ficar com o meu pastor. Estão mortos e não sabem. Lançou a palavra de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sábio, então tomou domínio. E como uma jiboia extraiu a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta, é como um anjo de luz, até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança, está vendo aqui? Eu creio em liderança. Mas não é em liderança de homens que eu creio, tá vendo? A noiva não crê em liderança de homem, não tem como. O Bruno falou, eu não creio em liderança de homem, nem a noiva crê também em liderança de homens. A noiva não crê, a igreja verdadeira, né? Não crê em liderança de homens. Agora,
Mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Então é a palavra, porque o Espírito e a palavra são um. O Espírito e a palavra são um. É por isso que a evidência do Espírito Santo não é amor, não é falar em língua, não é poder, não é curar, nada disso é a evidência que quem tem o Espírito Santo. A evidência é o quê? É receber toda a mensagem da hora, é dar amém a toda a palavra de Deus da hora. É isso que é a evidência de quem tem o Espírito Santo. Por isso que o eleito será enganado, porque sabe quem é que tem o Espírito Santo e quem não tem. Quem não tem o Espírito Santo não vai falar a palavra, ele vai ser reprovado no teste da palavra. Mas não é liderança de homens que eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja, que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isto. Eu creio também que a igreja é governada por homens, que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra, tá vendo? Sempre a palavra na frente. Por que o povo não consegue entender isso? É a palavra, sempre a palavra na frente ali. É a palavra. É pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, tá vendo? Não são homens realmente governando. Por quê? Porque é a palavra que está governando. O homem está ali apenas para repassar, né? O quinto de Efésios está ali apenas para repassar a palavra. Fique ao lado da mensagem, ao lado da mensagem. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Para a sua maneira de viver. Né? Então colocou a palavra na frente. Então a palavra é o líder da igreja. Não tem como você colocar o homem como líder. O brother fala, o pastor é o líder enquanto o Espírito estiver nele. Está vendo? Sempre o Espírito, a palavra estiver nele. Ou seja, o verdadeiro líder da igreja é a palavra. Você tem que ficar com um homem nenhum. Você ficar com um homem, porque você respeita ele e tem 10, 40 anos de ministério, 50. Você ficar com ele e rejeitar a palavra, você vai para o inferno. Eu vou para o inferno. Né? Então, olha bem a característica, né, do falso Cristo de Efésio. É sempre querer fazer você ficar com um homem. Fica com um homem ali, fica com um homem. Com um profeta. Fique com o pastor. Né? Sempre essa é a característica do falso Cristo de Efésio. Né? Sempre colocando um homem na frente. Pessoa não pode chegar e falar, fica aqui com um profeta. Aqui. Eu vou colocar aqui meu filho como profeta e vocês fiquem com ele. Então colocaria um outro homem, descansa nele. Eu vou colocar ele como intérprete da minha palavra. Mas peraí, que confusão é essa ficar com ele? Mas como? E a mensagem? Quando você coloca um intérprete, alguém para interpretar a mensagem, ele é maior do que a mensagem, porque você vai confiar no que ele falar. Né? Fica ao lado dele. Não, você não deve ficar ao lado do profeta falando de tal, do pastor, do Raimundo. Não é ficar com ele. Fique com a mensagem. Por quê? Porque, gente, é nicolaítismo quando você confia no homem. Isso é satânico. Você não pode confiar a sua alma na interpretação de um homem. Não, vou ficar como Raimundo porque ele tem o Espírito Santo e ele vai conseguir entender a mensagem para mim. Isso é nicolaítismo. Você está confiando num homem, no Raimundo, para ser salvo? Ou no profeta José, ou no profeta Bastião? Você está confiando nele para interpretar para você a palavra? A salvação é individual. Deus jamais colocou você para confiar num homem. Nunca tire isso da sua cabeça, irmão. Você tem que confiar naquele homem porque ele faz parte do quinto de Efésios. Isso é satânico. Você tem que confiar no quê? A salvação é individual. É você e Deus. É você e a palavra. Você tem que confiar na palavra. Não, eu vou seguir a palavra. Eu sei que aquele homem é maravilhoso, mas ele está errado naquele ponto lá. Não, mas ele é o profeta de Deus. Ele é o pastor. 50 anos naquela cidade. Não, mas eu estou vendo na mensagem outra coisa. Eu estou vendo a mensagem outra coisa. Eu não estou vendo aquilo que ele está falando. Eu estou vendo diferente. O Mombroso está falando outra coisa aqui. Mas eu tenho que ficar com aquele homem porque ele é um profeta de Deus. Não, você não tem que ficar com ele. Você tem que ficar com a mensagem. Não, mas é satânico isso, entendeu? Você
sem ficar, o nosso absoluto é a palavra, é a mensagem, é Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Você não quer ser salvo? A sua alma vale muito para você confiar no homem. Né? Ah, mas e a mensagem que fala lá que o pastor é o nível de fé da igreja? Se você ler aquele parágrafo lá corretamente, você vai ver como ele está falando do falso ali, né? Você percebe que fala o quê? Os falsos profetas atrás do púlpito, né? Eles são o nível de fé da igreja. Eles só vão crer até onde o pastor crê. Agora, o nível de fé da noiva é um pastor. Irmão, isso é satânico, falar que o nível de fé da noiva é um pastor. O nível de fé da noiva é o William Branham, só tem uma fé. E o nível de fé que é o William Branham é o nível de fé da igreja. É a águia de Deus. Agora o pastor, não, o pastor está ali, o que? O falso pastor. O falso que defende é isso. Você tenta subir nas alturas da águia. E ele vem e bate na sua cabeça, né? Fica aqui, eu sou o nível de fé dessa igreja. Não suba mais do que isso. Não, eu quero crer no que o Mombrano falou. Não, o Mombrano colocou eu aqui como o líder dessa igreja. O Mombrano falou que eu sou o líder. Deus me colocou aqui, tem que ficar ao lado do pastor. Ele vai e bate na sua cabeça, entendeu? O falso nível de fé. O verdadeiro não, o verdadeiro sempre fala, não, irmão, sai daqui sim, irmão. Se eu estou errado com a mensagem, siga a mensagem. Ah, mas você não está certo? Eu creio que estou certo, mas e se eu estiver errado? Então não siga a mim, não. Siga a mensagem do Mombrano. Ah, mas e se eu for para o inferno? Se eu for para o inferno, porque você confiou em alguma coisa no seu entendimento, você confiou em alguém, por isso que você vai para o inferno. Se você for para o inferno, é por causa disso, porque confiou num homem, num pastor. Ou então você confiou no seu entendimento. Você não conseguiu crer na mensagem da hora, na palavra da hora. Então você vai para o inferno por causa disso. Ah, mas todo mundo fala que tem a mensagem, que tem na mensagem um guia, no parágrafo 39, 40 ali, um guia, uma banda fala que Paulo quando encontrou com Pedro, eles tinham a mesma doutrina, porque tinha o mesmo líder. Uma banda fala ali, o guia, o Espírito Santo não vai guiar um para o leste, outro para o oeste, não vai guiar um para o sul e outro para o norte, não vai. O guia, o Espírito Santo, o que é que João fala? João 14, ali, 15, 16, fala o quê? Quando o Consolador vier, ele vai guiar você a toda a verdade, a toda a palavra. Então o Espírito Santo não vai guiar você para nada mais, para nenhum homem, nenhum pastor, não. O Espírito vai guiar você para a palavra dele. Então essa é a evidência. Então a noiva de Cristo é a mesma doutrina. A mesma doutrina. Quando fala aqui no Brasil, o dízimo vai para o pastor, mas não é do pastor. É para ele administrar. O dízimo é dele, não pode usar o dízimo. Usar assim todo para ele. O dízimo não é do pastor. O pastor não é o dono do dízimo. O pastor é o administrador do dízimo. É isso que não ensino. O pastor é o administrador do dízimo. Você vai chegar lá no Japão, lá, o eleito vai falar a mesma coisa, porque tem o mesmo guia. Ele vai falar, não, o dinheiro é do pastor sim, ele pode usar e ajudar bem materiais com o dízimo, porque é dele. O eleito, o que Deus não vai falar isso lá. Sobre o selo é a mesma coisa. O selo não foi revelado. Eleito não vai falar que o sétimo selo foi revelado. Quem tem um guia não pode falar isso, porque o Mombrano morreu falando que o sétimo selo não foi revelado, Deus escondeu o sétimo selo de nós. Então, quem tem o Espírito não vai falar que o sétimo selo foi revelado, não tem como ele falar, porque ele só vai falar o que o Espírito Santo fala. O Espírito falou através do William Branham, né? Aí vem outros falando, o Mombrano tem que citar para revelar o sétimo selo. O Mombrano falou, não, o sétimo selo não será dado a conhecer a ninguém. Se o sétimo selo for revelado, o diabo vai fazer um grande estrago através do sétimo selo. Então o sétimo selo não vai ser revelado para ninguém. Nós vamos ver ele quando chegar lá. Quando chegar lá, nós vamos ver os trovões soando suas vozes no sétimo selo, né? Nós vamos ver isso lá acontecendo. Nós vamos estar lá para ver aquilo. Então, não tem como. E aí vem outro e fala, não, vai ter que vir um avivamento na igreja ainda. Na voz de arcanjo. O arcanjo não é avivamento, a voz de arcanjo é a ressurreição da noiva que dorme, é a voz do arcanjo que vai soar, a mesma voz de Jesus que chamou lá da sepultura. Revamento é no alarido. No alarido foi, né, um revamento para atrair a igreja, para chamar a igreja, para a voz que viria. Porque sempre que a voz vai vir, tem que ter um sinal ali para chamar a atenção do povo. Então, o avivamento veio no alarido. Não na voz de arcanjo. O avivamento acabou, não vai ter mais avivamento para a noiva. O avivamento que vai vir agora vai ser para os 144 mil judeus. Quando a igreja subir no arrebatamento,
Aí sim vai ter um avivamento lá para os 144 mil judeus. Então, a noiva vai falar isso. A noiva não vai ficar cada um falando uma coisa, porque não tem como, porque se tem o mesmo líder, o mesmo Espírito Santo, vai falar a mesma coisa, né? Também aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, 519, o Mombrano nos fala o seguinte: o corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. Está vendo? O corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança. Como é que eu vou reconhecer agora? Não, tem que ficar com aquele pastor porque ele é meu líder. O Mombrano falou outra coisa lá, estou vendo o Mombrano falou outra coisa, mas não, tem que ficar com ele porque ele é meu líder. Eu estou aqui faz 30, 50 anos, eu tenho que ficar com o meu pastor. Reconhecendo uma outra liderança. A nossa liderança, irmãos, é a palavra de Deus, que veio através de William Branham. Essa é a nossa liderança. Né? Olha a diferença do falso Cristo de Efésios e do verdadeiro Cristo de Efésios. Olha a diferença, presta atenção, gente. Não caia nessa ladainha, nessa mentira do falso Cristo de Efésios. Você vai perder a sua alma, da sua mulher, do seu filho, da família toda. Por quê? Porque você confiou em homens, uma liderança humana. Numa liderança humana. Não há mais do que uma liderança nessa era. A liderança é o William Branham. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. Porque a cabeça está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. E é a mesma palavra, uma só liderança. Só tem uma só liderança. Acorde, nação, mundo, acorde quando é tempo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Não fique deixando, adiando, não. Você sabe que tem que sair dessa denominação. Sai dela, povo meu. Mas você vai adiando com medo, né? Com quem meu filho vai casar? Com quem a minha filha vai casar? O diabo vai embromando você e vai levando você nessa coisa aí. E, gente, se o cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, no abismo. Não vai ter como você seguir um cego e ir para o céu. Pensou que absurdo? Né? Se você seguir um cego e depois ele cair no abismo e você não. Não, Jesus falou o contrário. Se você seguir um cego, você vai cair no mesmo abismo que ele vai cair. Então abra seus olhos. Abra seus olhos enquanto é tempo. Uma só liderança, portanto, denominação e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Está vendo o que são essa liderança? Esterco. Você sabe muito bem o que é esterco, né? Há uma só liderança que é Cristo. Há uma só liderança que é Cristo. Abra sua mente. Para ficar, tem que ficar ao lado do ungido do Senhor, ungido do Senhor, ungido do Senhor, ungido do Senhor. Você vai. Quem que é o ungido do Senhor, gente? Olha a unção aqui, olha a unção aqui. Você está cego, você não está vendo quem que é o ungido do Senhor desta era? Quem é o líder desta era? Ficar com medo do pastor seu. Ficar com medo do pastor. Que absurdo ficar com medo do pastor, né? Gente, você tem que ficar com medo, sabe do quê? É de não dar amém para a palavra. Nem se for uma irmãzinha ali do cantinho, uma velhinha ali na igreja, sabe? Você vai falar para você uma mensagem de Deus ali, que o Mombrana falou, e você rejeitar aquilo, isto é, sim, é rejeitar o ungido do Senhor. Porque ela falou a palavra de um ungido do Senhor, com a coluna de fogo, com sinais. É isso que tem que ter medo. Olha, gente, cuidado, não é... Você tem que saber, né? Tem que saber o filtro do homem que pensa. O filtro do homem que pensa. Não é medo da igreja, do pastor ali que tem que ter. É medo do quê? Daquele que pode te mandar para o inferno. Pode mandar seu corpo, sua alma para o inferno. Não só seu corpo vai morrer, mas sua alma vai morrer. É Deus, é Ele que você tem que ficar atento, entendeu? É com Ele, não com o pastor. Um pastor que nega a palavra, não tem que ficar ao lado dele porque ele é ungido do Senhor. Não é ungido do Senhor, negando o que o Senhor falou através do William Branham. Como que é ungido do Senhor? Eu não estou nervoso com você, estou nervoso com essa unção, entendeu? Esse espírito nicolaíta que está em todo o grupo. Cuidado com o pastor, não fala do pastor. Cuidado. Essa unção demoníaca que está aí, né? Tomando o povo que se diz da mensagem do William Branham. E todas as denominações também, a mesma unção,
né, satanismo ali, né, enrolando eles, né, e levando nesse lugar. E o mundanismo também, a mesma coisa, só que o mundanismo não crê que vai para o céu, né? Uma pessoa que está vendo um filme pornográfico, ele crê que está indo para o céu? Ele está sendo enganado pelo diabo, está sendo, mas ele não está sendo, ele não está pensando que está indo para o céu. Ele está ali vendo um filme pornográfico, fazendo coisa errada, saindo com a mulher do outro, e traindo o marido, e indo no clube, nas festas. Ele vai para o inferno, mas ele sabe que está indo para o inferno. Ele está sendo enganado. Agora, essa coisa de religião engana a pessoa. A pessoa está ali, né, com a Bíblia debaixo do braço, e com aquela fé ali, e sendo enganado, vai ser uma decepção naquele dia. Agora, aquele rapaz, aquela pessoa que está ali vendo filme pornográfico, ele não está enganado, ele sabe que está indo para o inferno. Ele não vai ser decepcionado depois que ele morrer, não. Oh, eu achei que ia ir para o céu. Ele não vai ser decepcionado. A decepção vai ser para aquele que pensa que está salvo. Aquele que está ali batizado e jejuando, fazendo aquela obra para Deus. Esse vai ser decepcionado. Vai ter uma grande decepção naquele dia. Por quê? Porque em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Portanto, denominações de santos padres e tudo mais são absolutamente esterco. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. O corpo só reconhece uma liderança, a palavra. E se você ler lá a ordem da igreja, no parágrafo 6 ali, a ordem da igreja, uma banda fala ali, a cabeça só tem, o corpo só tem uma cabeça, não pode ter duas cabeças, porque ele vai ficar confusa. Hoje é assim, né? A pessoa está confusa. Eu vou seguir o profeta ou o profeta da era, ou o filho do profeta? Ele também é um profeta, eu vou ficar com dúvida. Eu vou seguir meu pastor, porque uma pessoa fica lá do pastor, eu vou seguir meu pastor ou a mensagem, a palavra de Deus. Está com dúvida, tem duas cabeças. E Jesus falou, não poder ter dois senhores, porque há de ofender um e alegrar outro. Tem que ter um só Senhor. E esse nosso Senhor tem que ser a coluna de fogo, a palavra que veio através de William Branham. Porque ali naquele dia, na visão, além do Cortinho do Tempo ali, falou, ó o seu povo ali. O Mamãe falou, mas são todos brancos. Ele falou, não, são convertidos ao teu ministério. Então nessa era, gente, só tem um ministério, que é o de William Branham. O Mamãe fala, e nesse ministério tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Nesse ministério. Então, o nosso ministério não é uma extensão do Irmão Branham, não, já do Irmão Branham. Nós estamos hoje em um ministério, o ministério do sétimo anjo. Ah, não, mas lá não foi falado, não, esses são um pouco convertidos ao ministério de Joaquim, um pouco convertidos ao ministério de José, um pouco convertidos ao ministério do Raimundo, um pouco. Não foi isso que falou, ela falou assim, esses são os convertidos ao teu ministério. Ao teu ministério. Então hoje, para nós sermos verdadeiros títulos de Efésios, nós temos que estar em um só ministério, que é o ministério do sétimo anjo. Isso está em perguntas e respostas sobre os selos também, né? Perguntas e respostas sobre o selo. Esse é o ministério que ia vir nos últimos dias, o ministério do sétimo anjo. Então não existe outro ministério, é o ministério do sétimo anjo. E nós somos o quinto de Efésios, nós somos o verdadeiro quinto de Efésios está nesse ministério do sétimo anjo nessa era. Chamando o povo para esse ministério, apontando ele como líder, ele como a boia da caixa. A boia da caixa não sou eu, a boia da caixa não é pastor nenhum, a boia da caixa é ele. O nível de fé da igreja não sou eu, não é pastor nenhum. O nível de fé da igreja noiva é o William Branham. É ele que está guiando nós hoje, né? Hoje é ele que está guiando a gente. A pessoa fala, não, vamos seguir o líder, mas qual líder? Qual líder? O único líder é o William Branham, é ele que é o único líder desta era. Né? Então essa é a diferença básica entre o quinto de Efésio verdadeiro e o quinto de Efésio, o falso quinto de Efésio. Deus abençoe cada um de vocês, não quis ofender ninguém, né? E se faltou alguma coisa, vamos orar para Deus colocar, né, o que faltou no coração das pessoas. Que a pessoa possa abrir o olho enquanto ainda é tempo. Vamos orar e finalizar o curso dessa manhã? Senhor Deus, damos graças por sua palavra. Verifique isso que foi falado desta manhã, Senhor. Ajude cada um, revela a tua palavra. Tira as pessoas dessas denominações, Pai, que estão aí hoje, Pai, enganados, Pai, pensando que estão indo para o céu, Senhor. Tem misericórdia, Pai, e mostre que o caminho do céu é a palavra, é Jesus. Não tem como ir para o céu aumentando, diminuindo uma palavra, uma doutrina, Senhor, vai nos levar para o inferno. Olha, a Eva foi enganada por causa de uma palavrinha só, não duas, três. Uma só levou ela. O mundo parece condição medíocre, fatal que estamos hoje, mortes, doenças, por causa de uma mulher negar uma palavra, Senhor. E se nós não formos condenados, Pai, por causa de negar uma palavra,
O Senhor vai ter que ressuscitar todo mundo, pedir perdão, porque todos morreram por causa de uma palavra, Senhor. Estão morrendo até hoje. Então, Pai, que possamos pensar, Pai, pelo filtro da palavra, Deus, não pelo filtro de alguma igreja, de algum ministério aqui na terra, Pai, mas pelo único ministério, que é o ministério do sétimo anjo, Senhor. Que possamos, Pai, pensar com esse filtro, Deus, no nome de Jesus Cristo, nós devemos escolher em Tuas mãos, Senhor. E oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.